Pessoal, então vamos lá então. Boa noite aí a todos oficialmente, né? Vamos dar início então. Sejam todos aí muito bem-vindos aí ao nosso curso de Planejamento e Gestão de Estratégia aqui da Uniswan. Toda sexta-feira a gente está aqui, juntos, felizes, né? Eu estou muito feliz, graças a Deus, espero que vocês também estejam. Esse momento tão difícil que a gente vive aí com pandemia, espero que vocês não estejam passando por problema nenhum aí com os familiares de vocês e que, se algum estiver passando, que em breve não passe de um susto, que seja só um susto mesmo. Daqui a pouco, se tiver alguém com esse problema aí na família de vocês, daqui a pouco se recupere logo, se Deus quiser, Deus vai abençoar. Pessoal, mas vamos lá então, olha só. Encerrando aqui então aquela unidade passada, para a gente poder entrar falando já de planejamento estratégico. Na última aula, só voltar aqui rapidinho, para você lembrar, a gente estava falando dos stakeholders, né? Então, só para relembrar rapidinho, o que eu falei dos stakeholders? Eu falei que antigamente, gente, há muitos anos atrás, final da década de 70, início dos anos 80, as empresas falavam stakeholders, era o nome que se dava aos acionistas da empresa. Depois esse termo veio mudando, sabe? Esse termo veio mudando. Cada vez mais as empresas foram enxergando que não é só o acionista que é importante, tem os funcionários, tem os clientes, os funcionários. Então, passaram aí incorporando outras pessoas aí no meio desses stakeholders. E a coisa evoluiu, principalmente quando entrou nos anos 90, com essa nova era que a gente entrou, né, que eu já falei nas aulas passadas para vocês, mudou completamente a mentalidade de enxergar uma empresa. E aí, cada vez mais, as empresas, por quererem se tornar competitivas para sobreviver nesse ambiente, também foram mudando a visão e passaram a enxergar que, na verdade, stakeholders são todas as pessoas envolvidas. E as empresas modernas hoje, elas buscam atender às necessidades de todos os stakeholders, todas as pessoas envolvidas. Então, eu falei, clientes, distribuidores, atacadistas, varejistas, os fornecedores de todas as formas, as agências externas, agências reguladoras, sindicatos, órgãos governamentais, os acionistas também, não é que os acionistas deixaram de ser stakeholders, continuam sendo stakeholders, né? E os diretores, o pessoal dentro da empresa, os executivos, os funcionários terceirizados. Ou seja, se você olhar para essa imagem aqui, todas as pessoas que têm algum tipo de negócio com a empresa, que têm algum contato com a empresa, seja para fornecer produto, seja para ir lá fiscalizar a empresa, recebem impostos, compram produtos da empresa, fornecem tecnologias para a empresa, fornecem algum tipo de serviço para a empresa, alguma coisa qualquer. Que se a empresa fechar, essa pessoa perde alguma coisa de alguma forma. Então, todas essas pessoas são... E as empresas hoje modernas, elas olham isso aqui, O que esse fornecedor aqui fornece para a empresa, proporciona? E quais são os interesses dele? Então, a empresa moderna hoje, ela quer atender aos interesses de todo mundo. As empresas modernas hoje, elas querem dar um salário adequado para os seus funcionários, benefícios sociais, quer dar um clima de trabalho propício para o funcionário, os acionistas darem a eles a rentabilidade que eles querem, os clientes, produtos e serviços adequados, bom preço, qualidade, bom atendimento, fornecedores, a venda de que eles possam vender produto para a empresa, que a empresa possa pagar pontualmente as duplicatas lá dos seus fornecedores, e por aí vai. E aí você olha de uma forma assim, nosso último slide, que o Kotler fala o seguinte, a administração moderna hoje, ela olha a empresa como um todo, olha de cima, o marketing holístico, é exatamente isso. Você olhar a empresa de cima, você enxergar todo mundo que está envolvido na empresa, né? E procurar atender da melhor forma possível a cada um deles. Então, você tem um marketing interno, né? Você tem que cuidar dos interesses de cada setor, os interesses da gerência, os interesses da diretoria,
dos outros departamentos, dos funcionários, das pessoas internas. Você tem que cuidar também dos 4Ps, né? Quem estudou marketing ainda deve lembrar lá dos 4Ps: produto, preço, canais, praça, né? Canais de distribuição, as comunicações. Então, se o seu produto realmente atende a necessidade do consumidor, se o seu serviço atende a necessidade do consumidor, se o seu preço está competitivo, se o seu preço está acessível ao seu consumidor, a sua relação com os seus canais de distribuição, com as agências de comunicação da sua empresa, se você se relaciona bem com tudo isso aqui, e aí vai mais além, né? Olha lá, nós falamos bastante também aqui do marketing socialmente responsável, a brand equity, aqui é a marca da sua empresa, né? O patrimônio da marca. Não sei se você sabe, mas tem empresas no mundo afora aí que a marca dela, que é um patrimônio intangível, a própria marca dela, só a marca sozinha, vale mais do que o patrimônio tangível da empresa. Vale mais do que os edifícios que a empresa tem, os maquinários que a empresa tem, tudo, o estoque da empresa. Pega o balanço patrimonial, né? O balanço patrimonial está lá. Tudo que é tangível da empresa. A marca da empresa vale mais do que aquilo. Se a empresa ela tem de patrimônio $1 bilhão, a marca dela vale mais do que $1 bilhão. Então, pensa só numa coisa dessa. Porque a empresa investe na marca da empresa lá e tal, né? Então, a ética, né, gente? Manter uma receita de vendas para manter a empresa, mas não adianta nada. Eu falei semana passada, só pensar no lucro, se a empresa está agindo fora da ética, se a empresa não está cuidando do meio ambiente, está poluindo o meio ambiente, se a empresa usa algum artifício qualquer ilegal. Se você for procurar por aí afora, você vai ver empresas aí burlando imposto, burlando fisco, ganhando com lucros exorbitantes, mas às custas de deixar de pagar imposto. Eu sei que imposto é uma coisa que ninguém quer pagar, mas é lei, não tem jeito. Sua empresa não pode pensar em ter um lucro maior às custas de deixar de pagar imposto, né? Mas daqui a pouco, o que adianta isso? Está tendo um lucro maior, daqui a pouco o escândalo aparece, daqui a pouco o governo lá percebe o furo lá, o desvio seu dos recolhimentos de imposto, aí quando vê, a marca sua está aparecendo na televisão, lá o diretor da empresa respondendo processo por estar burlando o fisco, por estar deixando de pagar imposto. Aí você está queimando a marca da sua empresa, a imagem da sua empresa está ficando mal no mercado. De vez em quando aparece esse tipo de escândalo aí, né? Então você tem que cuidar de tudo. E o marketing de relacionamento com todas as pessoas, os seus clientes, todos os stakeholders, seus parceiros. Então, olha quanta coisa que a empresa moderna hoje precisa se preocupar. E aí, pessoal, vamos lá. Vamos iniciar a nossa unidade 2, que ela é muito bacana e nós temos muita coisa para falar. Eu mandei hoje lá essa unidade, porque até ontem eu ainda estava dando os últimos retoques nela para dar uma melhorada. Tinha um materialzinho que eu queria incorporar lá para acrescentar uma informação a mais para vocês, por isso eu não disponibilizei antes. Aí vocês estão com um materialzinho fresquinho, atualizado, tá? Muito bacaninha. Eu faço com todo o amor e carinho, bem caprichadinho. Fique de fácil entendimento para vocês, né? Eu fico estudando livros aqui para ver, não, essa parte aqui desse livro está melhor do que a do outro. Deixa eu pôr isso aqui no material, de forma que fica mais compreensível para você, né? Tem esse cuidado também de colocar nos slides até a página de onde eu tirei o material, para facilitar até o seu estudo depois. Então, às vezes, eu demorei um pouquinho para liberar, mas também estou liberando um materialzinho bacaninha para vocês, né? Que guardem esse material, né, gente? Salvem aí no seu computador isso direitinho, que é isso aí, se você vai seguir carreira nessa área mesmo aí depois, esse material pode ser muito útil para você a qualquer momento. Se alguém quiser, eu mando ele em PowerPoint depois para você. Se alguém quiser, eu não me incomodo, não. Eu mando em PDF.
porque é meio que uma exigência da faculdade e tal. Toda, não é da nossa, toda a faculdade, né? Recomenda que o professor mande material em PDF, mas se alguém depois quiser precisar ir, eu mando separadamente e tal. Não vou mandar lá no Classroom, mas eu mando individualmente lá no WhatsApp. Lá não tem problema, eu não tenho problema com isso, não. Tá? Tem professores que não gostam de compartilhar o material dele, mas eu não me incomodo com isso, não. Tá? Então, ó, nessa unidade aqui, gente, nós temos muita coisa bacana para ver. Primeiro, vamos ver um pouquinho o conceito de planejamento, só uma introdução, mas logo depois, hoje ainda mesmo, nós já começamos a falar da análise ambiental, da matriz SWOT, modelo de Porter, um monte de coisa bacana. Vamos fazer a análise do microambiente, do setor, do macroambiente. Na próxima aula, vamos falar de missão, visão, valores da empresa e depois ainda essa parte de objetivos e metas, que tem um materialzinho bem interessante para vocês. Tá? Essas próximas aulas, eu falei hoje lá no grupo, gente, evitem de faltar à toa. Eu sei que tem dia que tem problema aí, não vai poder vir a aula mesmo. Tudo bem, lógico, acontece. Evita de faltar. Só porque, não, estou cansado hoje, não, depois eu vejo a gravação. Porque essa matéria, principalmente dessa unidade aqui, ela é muito importante. E à medida que eu vou explicando aqui, vai surgindo dúvidas para você. Tenho certeza disso. Né? E aqui na aula você tem possibilidade de me pedir uma explicação melhor, de discutir comigo, não entendeu isso, eu volto lá e tal, e explico com maior boa vontade. Para a gente poder ver esse assunto todo aqui, pessoal, ó, eu estou usando esses livros básicos aqui, ó. O de planejamento estratégico do Chiavenato, que eu acho que é o principal, tem lá na biblioteca esses livros, tá? Esse do Chiavenato aqui é um livro muito bom. É uma pena que esse livro dele aqui, ele é um pouquinho caro. Eu até andei dando uma olhada aí para ver, mas parece que você comprar no site aí, R$ 166, é um livro carinho. Não é um livro baratinho. Então, realmente, é um livro que não compensa muito nesse momento da sua vida. Você está pagando faculdade aí, você ainda está estudando, né? Está buscando seu crescimento profissional, tanta despesa que a gente tem na nossa vida, não sei se cabe num momento desse você fazer um investimento desse de R$ 166 agora, mas eu sempre dou a dica para o aluno, né? Espera você mais ou menos definir que área você vai seguir realmente na sua vida para você sair comprando esses livros mais caros. Você compra um livro caro desse aí agora, que assim, se tiver condições eu recomendo, tá? Se o aluno tiver condições para comprar, compre, então compre. Estou falando porque eu também fui estudante também. Eu cheguei aqui no Rio de Janeiro com a mão na frente e outra atrás. Então, enquanto eu não me formei, enquanto eu não depois ralei, enquanto eu não consegui uma promoção, enquanto eu não fui chamado para dar aula, eu passei por muita dificuldade. Jamais eu tinha condições, quando eu era estudante, de comprar um livro caro desse. Não comprava. Eu sei como é que é a vida de estudante. Mas, se você tem condições, eu aconselho a comprar, porque esse livro aí, principalmente se você está fazendo administração de empresa, esse assunto, gente, é um dos assuntos principais. Não estou falando que é o mais importante, não, mas é um dos assuntos principais da carreira de um administrador de empresa. Porque pode ser que um administrador fale que ele não domina muito bem certas áreas de finanças, né? Finanças é uma coisa complexa, o cara tem que fazer um MBA para ele realmente incorporar aquilo na vida dele e tal. Agora, um administrador que não entende bem de planejamento estratégico, gente, é assim, é o fim do mundo. O cara tem que voltar para a faculdade, então, porque isso é uma matéria que é importantíssima. Então, tem um livro também aqui do Samuel Cesserto, que é muito bacana. Esse aqui é uma versão meio desatualizada já, mas é a que eu tenho, que é a segunda edição, porque já tem uma terceira edição, que é até uma capa meio mais esverdeada. Eu acho que na faculdade, na biblioteca, tem esse da capa esverdeada. Mas o conteúdo básico é mais ou menos parecido. Eles acrescentam alguma coisinha ou outra, melhoram um negocinho aqui e ali,
mas não há uma mudança muito drástica de uma edição para outra, tá? Então, em primeiro lugar, pessoal, uma definição breve de o que é planejamento estratégico, um conceito. Deixa eu só me certificar aqui de que está tudo bem, sabe por quê? Minha internet, ela de vez em quando, está me passando a perna. Estou dando aula, quando vem a internet cai, fica os alunos lá sozinhos, né? Então está tudo bem. Aí, cada slide eu tenho que parar e vincar para não acontecer nenhuma tragédia com a gente. Olha lá, o que o Chiavenato fala? Planejamento estratégico é um processo de formulação de estratégias organizacionais no qual se busca a inserção da organização e de sua missão no ambiente em que está atuando. Ainda está meio vago aqui, mas nós vamos entender. Peraí. Para Peter Drucker, para quem não conhece, é um escritor lá muito famoso dos anos 80, dos anos 90, aí, livros ótimos nessa área de planejamento estratégico, tá? Americano, cara, muito bom. Sempre que você vê alguma coisa de Peter Drucker aí, pode ter certeza que é bom, tá? Os livros dele são bons. Se encontrar algum vídeo dele no YouTube, alguma coisa, pode ver que é bom. Ele fala, ó, planejamento estratégico é o processo contínuo de sistematicamente e com o maior conhecimento possível do futuro contido, tomar decisões atuais que envolvem riscos. Espera aí, o que ele quis dizer com isso? Nós vamos ver já um resuminho da estrutura do que é um planejamento estratégico, que é a ferramenta que nós vamos ver da agora para frente. Nós vamos ver um resuminho, ele tem o planejamento estratégico, ele tem 5 etapas. 5 etapas o planejamento estratégico. E a gente vai ver que ele funciona como um sistema contínuo, por isso que ele fala ali, um processo contínuo de sistematicamente. Você faz a análise do ambiente, traça os objetivos e as metas, traça as estratégias, implementa, controla e percebeu algo errado, você volta. E isso aí é um processo que a empresa faz 24 horas por dia para o resto da vida. Para o resto da vida. Então, tem uma coisa também, pessoal. Deixa eu só fazer um pequeno parêntese aqui. Deixa eu só abrir um slide em branco aqui, ó, que isso aqui é importante. É importante você entender uma coisa, porque se eu não falo isso aqui direitinho, às vezes o aluno sai do curso aí sem entender exatamente alguns conceitos. O administrador de empresas, ele tem, o administrador, isso aqui como se fosse um quadro branco, né? Se eu estivesse lá na sala de aula, um quadro para escrever isso para vocês. Ó. Como eu não tenho quadro branco, a gente vai se virando. Você tem, basicamente, gente, ó, 3 documentos. Você tem o plano de negócio, planejamento estratégico, e você ainda tem um terceiro documento, o administrador tem, que chama plano de marketing. Alguém de vocês saberia me dizer a diferença desses 3? Um plano de negócio, planejamento estratégico, plano de marketing. Alguém de vocês sabe me dizer a diferença de um com o outro? Ou não sabe? Não sei, professor. Então, vamos lá, olha só. Alguém sabe dizer, o Yuri está perguntando? Eu perguntei, Yuri, se alguém sabe me dizer a diferença de plano de negócio, planejamento estratégico e plano de marketing. Para que serve cada uma dessas ferramentas? Qual a diferença? Alguém saberia? Professor, o de marketing seria a divulgação, o planejamento de divulgação que serve a empresa? Espera aí, o de marketing? Seria o planejamento de divulgação daquela empresa? Tem uma certa... ele tem relação com isso, mas o plano de marketing ele é para uma ação mais específica.
Presta atenção aqui, que eu vou te explicar que isso é importante vocês entenderem. Ó. Em primeiro lugar, o plano de negócio, o objetivo, ele serve para você abrir um negócio, abrir uma empresa. Para você abrir uma empresa para você. Isso, o plano de negócio. Ó. Plano de negócio, o objetivo dele, o empreendedor é que usa. Quem é o empreendedor? O empreendedor é aquele cara que ele tem uma visão, o empreendedor é aquele cara que tem uma visão, enxerga uma oportunidade, ele vê uma falha no mercado por aí afora, ele vê alguém precisando de um produto que não está achando, ele vê aquilo ali, ele já bota a cabeça para funcionar e fala assim, gente, eu poderia muito bem abrir um negócio disso aí para mim, as pessoas estão procurando, estão achando, isso é uma oportunidade de negócio. Aí ele fala, eu tenho um dinheiro guardado, eu estou procurando abrir um negócio para mim. Quem sabe eu posso abrir um negócio nesse ramo? Aí o bom empreendedor, ele jamais vai abrir um negócio qualquer sem fazer um plano de negócio. Porque o plano de negócio é uma ferramenta que ele vai tirar todas as ideias dele da cabeça, colocar no papel, onde ele vai estruturar a empresa no papel primeiro, ele vai montar o plano de uma forma que você pegar o plano e ler, ele funciona como se fosse um manual de instrução da empresa. Vai contar com todos os detalhes como é que aquela empresa vai funcionar. E, inclusive, a parte de marketing. Então, dentro do plano de negócio, tem um plano de marketing, sabe? Que cuida da parte... A gente vai ver isso também, essas ferramentas lá um pouquinho lá na frente, né? Os conceitos do plano de marketing. Mas ali dentro, o plano de negócio, ele vai pegar aquele plano para analisar se aquela empresa é viável ou não. Porque ela vai mostrar se tem mercado para aquele produto que ele está querendo lançar, como é que é a clientela daquele produto que ele está lançando, se a marca dele vai ser bem aceita no mercado. Ele analisa isso tudo com antecedência, faz pesquisa de mercado. E ele analisa, através do plano de negócio, ele analisa também a parte financeira da empresa. Ele consegue fazer uma projeção de fluxo de caixa para a empresa e faz uns cálculos lá malucos que a gente estuda em finanças, que é VPL, TIR e Payback. VPL, valor presente líquido, TIR é taxa interna de retorno, e período de payback, que são 3 indicadores que você calcula, que dentro do plano de negócio você faz esses cálculos, para você saber se aquele negócio é viável. E aí, evita dele investir dinheiro num negócio que não era viável. Que o maior erro de muito empreendedor novato por aí é o cara tirar o dinheiro do bolso, fazer um investimento pesado, abrir uma empresa sem ter feito planejamento nenhum, e depois é que ele descobre que aquele negócio ali não era tão bom quanto ele pensava que era um negócio meio inviável, e aí ele já investiu o dinheiro, e aí acaba daqui a pouco, uma hora ele não tem outro jeito, fecha a empresa, e aí perdeu o investimento todo que ele fez, tomou um prejuízo medonho, perdeu tempo, dinheiro, estresse, um estresse danado, e praticamente jogou fora o dinheiro dele. Então, o plano de negócio serve para isso, para você testar a viabilidade de uma empresa. Tem muito empreendedor, a hora que ele faz um plano de negócio, ele vira e fala assim, aqui, ó, cheguei à conclusão que o negócio é viável, então vou investir. Então, ainda assim, existe o risco de o negócio dar errado, mas quando ele faz um plano de negócio, reduz bastante a probabilidade de algo dar errado. Ele diminui o risco dele. Esse é o plano de negócio. Depois que a pessoa abriu o negócio, aí ele vai usar o plano de negócio dele para ele ir acompanhando a empresa, a abertura da empresa, no primeiro ano. Se alguma coisa começar a dar errado ali nos primeiros meses ali, ele corre lá, o plano de negócio funciona, como eu falei, né? É meio como se fosse um manual de instrução. Está tudo planejadinho ali. Se tem alguma coisa dando errado, ele estava imaginando que ia vender tanto por mês,
Aí, no primeiro semestre ali, não vendeu o que ele imaginava, vendeu menos da metade do que ele imaginava, e o negócio dele está começando até a correr um certo risco. Ele volta lá no plano de negócio para ele poder tentar entender aonde ele errou no planejamento dele. Então, ele vai estar com o plano de negócio na mão. Mas aí a empresa já está existindo, a empresa já está funcionando. A partir daí, ele não faz mais novos planos de negócio para o futuro, não. A partir daí, ele vai fazer, todo ano, um planejamento estratégico, que é essa ferramenta que nós vamos estudar no nosso curso. Aí ele aproveita muita coisa do plano de negócio dele, porque tem coisas que são comuns. Então, todas aquelas análises que ele fez no plano de negócio, ele vai montar seu planejamento estratégico, vai aproveitar aquelas análises preliminares que ele fez, vai fazer novas análises, e aí, a partir daí, ele passa o tempo todo analisando o mercado, que nós vamos aprender hoje a fazer essa análise. Ele passa o tempo todo fazendo novas análises, e a partir daí, ele começa a criar as estratégias para os próximos anos, estratégias de crescimento daquele negócio. E aí, então, gente, ele faz o planejamento estratégico para, a partir de 2022 para frente. Então, ele faz, dentro do plano de planejamento estratégico, a gente vai ver que ele traça estratégias de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Você tem um curto prazo aí, que é até 2 anos, mais ou menos 1 ano, 2 anos. Médio prazo, até 5 anos. Longo prazo, acima de 5 anos, de 5 a 10 anos. E tem gente que ainda traça estratégias para depois de 10 anos, mais no longo prazo ainda. Quando o cara é bom mesmo, que tem uma visão muito boa, conhece aquele negócio, ele consegue fazer uma projeção de como a empresa vai estar depois de 10 anos. No planejamento estratégico tem. E aí, a partir daí, esse planejamento estratégico passa a ser o seu manual de instrução. Então, esse ano, ele abriu a empresa agora em janeiro, com o plano de negócio dele na mão. Aí, todo mês, ele vai estar acompanhando. Ele vai estar acompanhando com o plano de negócio. Está indo bem, está tudo dando certinho? Ele, ao mesmo tempo, esse ano, ele já começa a preparar o planejamento estratégico dele para o próximo ano. Quando chegar lá mais por volta de outubro, novembro, ele já tem que ter fechado esse planejamento estratégico dele, passa isso para a empresa no final do ano, para os funcionários da empresa, todos os setores, as pessoas envolvidas. Quando começar janeiro do ano que vem, aí ele vai com o manual de instrução dele na mão, que é o planejamento estratégico, ele vai passar a acompanhar a empresa. Então, se ele tinha estabelecido lá que, por exemplo, ia vender 100 mil por mês em janeiro, em fevereiro, primeiro trimestre ia vender 100 mil por mês. Ele planejou um exemplo, né? Chegou janeiro, vendeu só 60 mil. Chegou fevereiro, vendeu 65. Chegou março, também vendeu 60, tá? Aí ele está com o manualzinho dele na mão, planejamento estratégico, ele vai tentar descobrir onde que ele errou. O que está acontecendo? Né? Aí ele tem que pegar lá e ver toda a sua análise que ele fez, os objetivos que ele traçou, as estratégias que ele traçou. A gente vai ver isso aí ao longo do nosso curso, tá? Fiquem tranquilos, que nós vamos ver toda a estrutura do planejamento estratégico, tá? Vou ver isso passo a passo com vocês. Mas aí ele vai, com o planejamento na mão, tentando identificar caso algo não esteja saindo como planejado. Se estiver indo tudo bem, beleza. Ele vai só conferir, opa, tudo certinho, está tudo conforme planejado. Tem que mexer em nada, está dando tudo certinho. Alguma coisa começou a desviar, ele vai lá, peraí, por que está dando errado? E vai tentar arrumar a solução. Então, esse é o planejamento estratégico. Ele é feito, planejamento estratégico, então, ele é feito
anualmente para acompanhar a empresa. Ele é feito anualmente, para você ir podendo acompanhar a empresa. Ele é feito a curto prazo, médio prazo e longo prazo. Todo ano eu atualizo ele, todo ano eu vou fazendo novos acompanhamentos. E esse coitadinho aqui do plano de marketing que ficou para depois. Isso aqui, gente, ó, plano de marketing, a gente vê quando a gente faz as matérias voltadas para a área de marketing. Quando a gente fala de introdução ao marketing, marketing estratégico, esse tipo de matéria, aí você vai ver como elaborar um plano de marketing. Então, qual a diferença dele? Por que existe esse plano de marketing? O plano de marketing, como eu falei agora há pouco, ele é voltado para uma ação mais específica. Vou dar um exemplo. Você começou o ano. Ele tem várias utilidades, o plano de marketing. Serve para várias utilidades. Vou dar vários exemplos aqui. Você fez o seu planejamento estratégico, está com ele na mão. Começou o ano. Aí você começa a acompanhar. Janeiro vendeu quanto? Tanto. Quanto estava planejado? Tanto. Beleza, tá bom. Fevereiro, está dentro do planejado? Tá, beleza. Você está acompanhando, está tudo certinho. Beleza. Agora, caso você comece a acompanhar e alguma coisa começa a dar errado, começa a fugir do seu planejamento, aí você tem que parar, voltar, fazer todo o processinho de novo e entender aonde você errou. Eu vou dar um exemplo aqui. Você tinha estabelecido aquele exemplo, que você ia vender em média, no primeiro trimestre, em média 100 mil por mês. E aí você está vendendo bem menos, 60 mil. Tá? Passou longe, né? Porque se você planejou vender 100 e conseguiu vender 98, tá? Não quer dizer que você está errado, né? Você passou muito próximo do planejado, tá ótimo. Pode dar uma melhoradinha para ajustar lá, pode, mas ninguém vai reclamar disso, né? Planejou vender 100, vendeu 98, se bateu 98% da sua meta, tá ótimo. Agora, vendeu só 60 mil. Alguma coisa está errada. Onde está errado? Aí que entra o plano de marketing. Você pode fazer uma pesquisa, você pode chamar o setor de marketing da empresa e falar, ó, quero uma pesquisa com o consumidor que eu quero entender. Por que não está vendendo? Pode ser várias coisas. Pode ser que o seu produto não está atendendo bem a necessidade do consumidor, você achou que estava com um produto maravilhoso, que ia lançar, que o negócio ia arrebentar a boca do balão, mas o seu consumidor não aprovou bem o seu produto, aí você estimou que ia vender 100, está vendendo só 60. Porque o produto não atende a necessidade do consumidor. Se você faz uma pesquisa e descobre isso, aí você fala, opa, então, peraí, então chama meu departamento lá de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos que eu vou fazer uma readequação. E nessa pesquisa que eu fiz, eu entendi por que meu produto não está vendendo. Vou fazer uma readequação nele. Para você fazer essa readequação e fazer tipo um relançamento desse produto no mercado, aí você faz um plano de marketing, que é uma ação específica, voltada para você realinhar o seu produto. Você vai mexer no produto lá e vai tipo como se fosse relançar ele de novo. Aí você vai rever tudo de novo, não precisa de você fazer um novo planejamento estratégico, você faz um plano de marketing só para botar de novo aquele produto no mercado. Poderia ser outra coisa. Você estimou que ia vender 100 mil, está vendendo só 60. Aí você fez a pesquisa, aí você identificou. O seu produto está legal, o seu produto está atendendo, mas todo mundo está reclamando do atendimento da sua empresa. Seus funcionários estão atendendo mal os clientes. Então, o que você pode fazer? Vamos fazer um plano de marketing para a gente fazer um treinamento interno em gestão de serviço, em atendimento ao consumidor. Vai chamar seu RH, seus especialistas de marketing lá e falar, ó, eu quero um plano de marketing aqui para a gente fazer uma campanha interna de treinamento em atendimento ao consumidor.
Aí você planeja tudo através do plano de marketing e lança aquela campanha interna para atender o consumidor. Só para encerrar, poderia ser uma última coisa. Você está vendendo menos porque o seu preço está acima do que o consumidor pode pagar. Né? Você calculou, fez mal os seus cálculos lá e estabeleceu equivocadamente a política de preço do seu produto. Então, ela estava achando que ia vender 100 mil, está vendendo 60, porque muita gente na pesquisa falou, não, o produto eu até gostaria de comprar, o produto é excelente, mas está muito caro. Nós estamos nesse momento difícil de pandemia, eu estou sem dinheiro. Então, você tem que fazer uma readequação no seu preço. Você pode também fazer um plano de marketing para fazer uma readequação do seu preço. Então, ele tem várias utilidades, mas é uma campanha específica. Ou para corrigir alguma coisa, ou para lançar um produto novo no mercado. Você enxergou uma nova oportunidade, quer lançar um produto novo. Então, olha lá, ó, só para encerrar aqui. O plano de marketing, ele é voltado para uma ação mais específica. Lançamento de um produto, lançamento de uma campanha de treinamento de marketing interno, para uma readequação na sua política de preço. Tem várias possibilidades. Então, essa é a diferença. Aqui no nosso curso, gente, ó, nosso curso nós vamos focar nesse cidadão aqui, né? Ó. Nosso curso, nós vamos dar uma atenção para esse cara aqui, ó. Um planejamento estratégico. Esse é o nosso objetivo principal do nosso curso. Então, eu quis só fazer esse parênteses aqui, porque é importante você entender isso, né? Então, olha lá, ó. Isso aqui é a estrutura básica que a gente vai ver do nosso planejamento estratégico. Ó, planejamento estratégico, ele começa com a análise do ambiente, que nós já vamos ver hoje, começar a ver hoje. Análise do ambiente. Então, você vai ver que analisa o ambiente interno e o ambiente externo. Nós vamos ver já. Nós vamos começar depois desse slide aqui, a gente já começa. Tá? Feita a análise do ambiente interno e do ambiente externo, com a análise do ambiente interno, você identifica os pontos fortes e os pontos fracos da sua empresa. E com a análise do ambiente externo, você identifica as oportunidades e as ameaças do seu negócio. Com esses 4 elementos, né, os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças, você monta a matriz SWOT, que a gente vai ver na próxima... a gente vai ver na próxima aula. Hoje nós vamos ver a análise do ambiente. Próxima aula eu vou falar de matriz SWOT com vocês. Tá? Monta a matriz SWOT. Essa matriz SWOT, ela dá uma direção muito boa para quando a gente for formular as estratégias, ó, que vai ser lá na nossa unidade 3, a gente vai falar sobre formulação de estratégia. Essa matriz SWOT, ela te dá sugestões estratégicas, sugestões de estratégias para você implementar, para você adotar para a sua empresa. É bem interessante, vocês vão gostar muito disso aqui, tá? E aí, ó, feita essa análise do ambiente, estabelecida a matriz SWOT, você estabelece a diretriz organizacional, que a gente ainda vai ver nessa unidade, que é a missão, visão e os valores. Aqui está só missão, mas na verdade é missão, visão, valores. Isso é a diretriz organizacional. Estabelecida a missão, visão, valores, nós vamos estabelecer os objetivos e as metas, tá? Nós vamos ver nessa unidade também, objetivos e metas. E aí encerra a unidade 2 aqui, falando isso aqui. Aí estabeleceu a diretriz, missão, visão, valores, objetivos, as metas. Vamos para a estratégia. A estratégia é, eu estabeleci meus objetivos. Eu estabeleci minhas metas. Qual estratégia que eu vou usar para que aquelas metas sejam alcançadas? Aí você formula a estratégia. Existe uma metodologia, que a gente vai ver,
para você formular as estratégias da sua empresa, tá? Tem toda uma metodologia. Aí, gente, ó, estabeleceu as estratégias, estabeleceu a diretriz, estabeleceu as estratégias, então você monta um plano para implementar isso. Quando chegar em janeiro do ano que vem, você vai implementar essas estratégias. E vamos controlar aqui, ó. Por fim, tem também uma estrutura de um controle. Como é que esse controle vai ser feito? Nós vamos ver isso lá também no finalzinho, tá? Na unidade 3, nós já vamos ver tudo sobre formulação de estratégia. E na unidade 4, a gente vê a implementação e os controles. E aí, gente, o importante, você viu naquele texto do slide anterior, que a Renato falou assim, o Peter Drucker falou, né? É um sistema, é sistemático. Ele é um sistema contínuo. Você passa o ano inteiro controlando todo momento. Ó, você está lá, começou o ano, vai implementar as estratégias. Aí você começa a fazer seus controles. Tem que existir um mecanismo de controle. Você vai controlando para ver se o que foi planejado, que foi estabelecido, está acontecendo. Se deu alguma coisa errada, você volta, ó, tem a retroação, um feedback, você volta, faz uma análise de novo, tenta identificar aonde você errou. Você errou foi na análise aqui? Você errou foi nos objetivos que você traçou? Foi nas metas que você traçou? Você errou foi nas estratégias que você traçou? O erro está em algum desses 3 camaradas aqui, ó. Ou você analisou mal a situação, ou você estabeleceu objetivos e metas de forma errada, ou você estabeleceu estratégias erradas. Aí você consegue descobrir aonde você errou, toma as ações corretivas, volta a implementar de novo, volta a controlar de novo, ao longo do ano, você vai trocando o pneu com o carro andando, né? E ao mesmo tempo, gente, já cuidando do planejamento para o próximo ano. Olha que coisa, né? Como é que é um processinho, gente? É um processinho complexo, né? Para você poder acompanhar isso aqui tudo, implementar isso aqui tudo, implementar da forma certa, controlar, saber controlar isso aqui, saber fazer essa retroação, entender o que se passou, analisar onde está o erro, corrigir isso aí, tomar as ações corretivas. Mas, gente, quem faz isso, é por isso que a gente vê empresas por aí afora crescendo e bombando. Você pode ter certeza. Eles têm um planejamento muito bem feito, eles estão implementando as estratégias de uma forma muito bem feita, estão com os mecanismos de controle ali, de olho, controlando tudo ao longo do ano, já estabelecendo metas mais audaciosas para o ano que vem, e a tendência disso é uma crescente. Quem faz esse processinho muito bem feito, gente, dificilmente o negócio da pessoa vai dar errado. E é por isso, gente, como eu dei um exemplo na aula passada, é por isso que a gente vê acontecer por aí de algumas empresas que ficam estagnadas, passa 10 anos, você chega lá, a empresa está a mesma coisa. A empresa não mudou nada. 10, 15 anos se passaram, está lá, mesma quantidade de funcionários, mesma quantidade de clientes, o mesmo faturamento, a empresa nem melhorou, nem piorou, ficou lá, está estagnada. E outras, elas vão só crescendo, só crescendo. O cara começa com uma padaria, com uma lanchonetezinha, daqui a pouco ele transforma aquele negócio numa mercearia pequena, daqui a pouco ele amplia aquela mercearia, já vira um mini supermercado, daqui a pouco transforma aquilo num supermercado, quando vê, daí a pouco você chega, o negócio virou uma rede de supermercado, em todos os bairros da cidade, o cara está dominando. Aí você para analisar, tem muita gente que fala, fulano é um cara de sorte, cara da sorte, ele abriu uma quitanda para ele ali, hoje o cara tem uma rede de supermercado.
Gente, não é sorte. Gente, eu posso garantir para vocês, o maior erro de muita gente é ficar achando que as pessoas dão sorte na vida. Eu sei, gente, ó, com toda sinceridade, em alguns raros casos, parece que tem algumas pouquíssimas pessoas nessa vida, viu, Ana Cristina? Mas são raros, mas existe. Eu concordo que existe, mas são bem raros. Umas pessoas parece que elas dão mais sorte do que as outras na vida. Eu não sei o que é, não. Elas são mais iluminadas, não sei. Mas são raros os casos. São raros. Tem umas pessoas, parece que tudo que ela faz, as portas se abrem, os negócios vão dando certo. As coisas começam a dar certo, começam a aparecer parcerias e o negócio... Sabe, tudo se encaminha. Mas isso aí, gente, são raros os casos. A maioria, 99% dos casos é muito trabalho, como a Ana Cristina falou, muito trabalho e estratégia, planejamento, muito planejamento. A pessoa, ela adquire conhecimento, ela está sempre estudando. Você pode analisar, a pessoa estudou marketing, a pessoa estudou planejamento estratégico, a pessoa estudou recursos humanos, cuida muito bem de seus recursos humanos, a pessoa já está fazendo agora um MBA em mídias digitais, já está botando o negócio dela todo digital também, suas redes sociais todas. A pessoa está sempre estudando, está sempre fazendo curso, está sempre adquirindo conhecimento, está sempre aplicando aquele conhecimento, não tem preguiça, estuda a vida toda, exatamente. E aí, é uma coisa que até irrita a gente quando alguém vira e fala, nossa, fulano dá sorte demais, olha lá. Olha como é que o cara tá hoje lá. Virou isso que ele é hoje, muita sorte. Sabe, isso aí me irrita. Eu chamo a atenção, eu falo, gente, eu não aceito. Você não pode sair falando que é sorte da pessoa, não. Vai analisar a vida da pessoa. Não sabe o tanto que aquela pessoa ralou na vida. Ué? Você vai parar para analisar, aquela pessoa, ela suou, ralou a vida inteira, se debruçou em livros, estudando, em pesquisas daquele negócio que ela abriu para ela lá. E aí o fruto disso que ela vai colher é esse resultado, o crescimento. Através de uma boa estratégia implementada. Que é o que a gente pretende ver com vocês aqui. Tá? Então, para a gente começar a ver essa parte da análise do ambiente, olha aqui para vocês verem, ó. Está lá no livro do Samuel C. Serco, ó. O que é, então, professor, essa análise do ambiente? Vamos começar a ver isso, então. Como que eu faço isso? Vou falar já para você. Ó, é um processo de monitoramento, tá? Sempre constante monitoramento do ambiente organizacional, tanto interno quanto externo, para identificar forças e fraquezas, que eu falei, ponto forte, ponto fraco, oportunidade e ameaça, que podem vir a influenciar a capacidade da empresa de atingir suas metas. Conhecer o ambiente organizacional é essencial para o sucesso de uma empresa. Por isso, a administração deve constantemente reunir os dados selecionados com importantes fatores ambientais e considerar suas implicações. Isso é só uma teoriazinha, já nós vamos entender, vamos na prática entender como é que essa coisa funciona. Mas aí o Samuel fala assim, ó, de acordo com a teoria geral dos sistemas, as organizações são sistemas abertos, que recebem influência do meio ambiente, está em constante troca com o meio ambiente. A gente vai ver, por que ele falou assim, ó, que as organizações são sistemas abertos, que recebem influência do ambiente, estão em constante interação com eles. Nós vamos ver que qualquer mudança que surge no ambiente pode interferir no negócio da empresa. Um exemplo, a gente vai ver no macroambiente, a gente vai ver depois, uma lei que mudou uma legislação, pode afetar o meu negócio. Né? Uma política qualquer, entrou um governador novo, presidente novo, prefeito novo, mudou uma política qualquer ali, local ali, ou uma política nacional, uma coisa qualquer, pode interferir no meu negócio. Uma mudança econômica pode interferir no meu negócio. Então, por isso que elas recebem influência do meio ambiente.
a gente vai ver que pode ser uma ameaça ou pode ser uma oportunidade para a empresa. A gente vai ver isso já já. Mas é importante você entender que a empresa é um sistema aberto, ela está em constante troca com o meio ambiente. Até os clientes, os hábitos de consumo das pessoas vão mudando ao longo dos tempos. Né? Novas tecnologias vão surgindo, não mudou. Antigamente todo mundo comprava disco de vinil. Eu tive coleção de discos de vinil, acabou. Veio CD, veio site de download, MP3, mudou os hábitos de consumo da população todas, por causa de uma mudança tecnológica. Não é? Houve uma mudança tecnológica. Influenciou radicalmente os hábitos de consumo das pessoas daquele mercado. Gente, acabou com um setor inteiro daquelas gravadoras lá, um monte de empresa foi à falência, porque não parece que elas não perceberam aquelas mudanças que estavam surgindo. Então, cabendo aos administradores canalizar essa influência para uma direção positiva, contribuindo para o sucesso organizacional. Ou tomar ações de defesa, né? Se for uma oportunidade, se essa mudança que houve no ambiente for uma oportunidade, a empresa vai falar, como é que eu posso canalizar essa influência para uma direção positiva? Como é que eu posso tirar proveito disso? Ou se for uma mudança que pode afetar negativamente a minha empresa, venha a ser uma ameaça para a minha empresa, como é que eu vou me defender dessa ameaça? Então, tá vendo? Então, uma empresa, gente, que está constantemente monitorando isso, gente, ainda assim, ela sofre riscos. Não quer dizer que vai ser a garantia da empresa se perpetuar, não. Mas com todo o planejamento que a gente faz, ainda assim, nós estamos correndo risco. Agora, imagina se você não planejar nada. Imagina, por isso que empresas fecham. Não tem planejamento nenhum. Sabe? Já cansei de ver por aí afora, né? Muito. Pessoas, se você pega no Sebrae, né? Falei de empreendedorismo, plano de negócio agora há pouco. O Sebrae, olha os números que o Sebrae mostra para você ver, de mortalidade de empresas. Empresas que abrem e em menos de 3 anos fecham as portas. Gente, é 60%. Kodak, as empresas que não perceberam. O cara fabricava filme para máquina de tirar retrato. Aí parece que não perceberam que estava havendo uma mudança, que aquele filme ia acabar. E parece que a empresa não toma nenhuma ação de mudança. Que é isso aqui está o negócio. Quando você consegue analisar isso previamente e você consegue enxergar a tendência do futuro, você já começa agora a tomar alguma ação. Vamos tentar criar uma nova linha de produto, vamos tentar investir num outro segmento, porque se aquela previsão der certo mesmo, nós já estamos aqui num outro cenário, já estamos num outro mercado já. Você não toma aquele baque, você vai sofrer, mas você não toma o baque. A indústria fonográfica, como eu falei, gente, dos discos, né? Parece que aconteceu isso, parece que nos anos 80 gente, os anos 80, sei que a maioria de vocês nem nascido não era, eu já era rapazinho, era uma das indústrias mais rentáveis do planeta Terra. Vendia-se milhões e milhões e milhões de discos. Uma gravadora aí, ó, lançava um disco de um cantor famoso no mercado, vendia 10 milhões, 20 milhões de cópias, era brincando. 10 milhões de cópias. Mas imagina a fortuna que nos girava em torno disso. Mas parece que o pessoal ficou bitolado e não viram que estava chegou o CD, né? Primeira mudança, veio as tecnologias, apareceu o CD. Beleza, o CD continuou vendendo. Estava vendendo muito bem, mas logo depois veio a internet, com CD pirata, com site de download, que é MP3. Parece que nenhuma gravadora viu esse movimento, não. Quando elas acordaram, acabou com as vendas de discos, assim, ó, despencaram assim, de um ano para o outro, em questão de curto espaço de tempo. 2, 3 anos,
Caiu drasticamente a venda de disco, de CD, de tudo. E aí um monte de empresa quebrou tudo, o setor inteiro quebrou. Mas eu fico pensando, gente, não é possível que o pessoal não estava vendo o movimento. Eu, minha época, eu já entendi um pouquinho disso, eu já estava começando a estudar administração de empresa. E as poucas grandes gravadoras que surgiram por aí, ainda estão aí respirando com um balão de oxigênio, sem saber como é que vai ser o destino delas, mas não é possível. Que não pensaram, tinha que estudar esse mercado, né? E não entenderam que essa tecnologia estava chegando. Então, gente, ó, na verdade, a gente vê isso aqui, ó. Vou dar uma pincelada nisso aqui com vocês agora mais rapidinho, porque eu vou dar 8 horas, vou dar um pequeno intervalo para abastecer minha água e passo o resto da aula falando de maiores detalhes sobre essa figura que está na tela de vocês aí, ó, que é o ambiente em que todas as empresas se encontram. Todas as empresas do mercado, elas estão mergulhadas nesse ambiente de marketing aí, ó. Como é que funciona esse ambiente? Como é que a coisa funciona? Vou dar um exemplo aqui, gente, é o seguinte. De acordo com a minha experiência, que eu acredito que uma boa parte de consultores fazem. Vamos supor que eu seja chamado para fazer uma consultoria numa organização, numa empresa. Igual agora, recentemente, eu comecei. A primeira coisa que eu vou chegar, eu vou fazer uma análise do microambiente interno. Vou analisar a empresa internamente. Vou analisar seus aspectos organizacionais, vou analisar seus aspectos de marketing, seus aspectos financeiros, seus aspectos de pessoal, seus aspectos de produção. Quando eu voltar do intervalo, já, eu vou passar um por um desses aqui com vocês, através desse próximo slide, ó, que eu vou pegar um por um aqui, vou mostrar para vocês o que vocês têm que analisar, tá? Já. Agora eu estou dando só uma pincelada a grosso modo, para depois do intervalo eu vim falando dos detalhes. Então, ó, gente, dentro do microambiente aqui, ó, eu estou analisando os aspectos organizacionais, de marketing, financeiro, pessoal, em busca de pontos fortes e pontos fracos. Pontos fortes e pontos fracos dentro da organização. Eu depois do intervalo, quando eu for para aquele quadrinho de baixo, vou dar vários exemplos. Mas aqui para você entender de forma mais rápida. Vou analisar os aspectos organizacionais da empresa. Se eu já de cara percebo que a estrutura organizacional está mal feita, está mal desenhada, a pirâmide organizacional, o organograma da empresa, a empresa não tem as descrições de cargo dos seus funcionários, ela não tem um plano de desenvolvimento, de um plano de carreira, ela não tem. Então, é um ponto fraco. É um ponto fraco, né? É muito provável que os funcionários ali estejam desmotivados, eles não têm um plano de carreira, não têm perspectiva de crescimento, não está vendo a empresa se preocupar com isso. Isso traz consequências. Agora, se eu analiso e vejo, não, a empresa está com toda a sua estrutura organizacional muito bem feita, ela recentemente fez um processinho de downsizing, enxugou os cargos, reestruturou os cargos dela toda, reestruturou toda a sua pirâmide organizacional, a empresa fez descrição de todos os cargos, a empresa tem uma política de plano de cargos e salários, ponto forte, beleza, ótimo. Isso aí eu vou fazendo essa análise e anotando tudo. Aí a anotação, o controle é da forma que você julgar melhor. Eu tenho as minhas formas de eu anotar isso. Mas aqui dentro, ó, o importante é você entender. Dentro da empresa, depois eu vou falar mais detalhes, eu vou para as outras partes de marketing, financeiro, pessoal, produção, mas aqui, para você entender, aqui dentro eu estou buscando ponto forte, ponto fraco. Analisei dentro da empresa, aí eu vou começar a analisar fora da empresa. Primeiro eu tenho o setor, isso aqui, ó, ambiente operacional, eu chamo também do setor. O setor onde a empresa atua, seja o setor fonográfico,
o setor automobilístico, se é o setor automotivo de carros, né? Se é o setor de alimentação, se é o setor de vestuário, se é o setor farmacêutico, dos laboratórios farmacêuticos, se é do ramo de farmácia. Então, aqui agora eu vou analisar esse ambiente operacional, o setor, ele está logo ao entorno da empresa. Ele está logo ao entorno da empresa. Ele é composto pelos seus clientes, aí eu vou analisar os clientes da empresa, vou te mostrar como, vou analisar a concorrência, os fornecedores, se essa empresa tem produtos substitutos para os seus produtos ou não, vou te falar o que é isso já já, e se tem a possibilidade de um novo entrante, uma empresa de fora, que está fazendo planos de vir e se instalar ali para concorrer com você. Então, isso aqui, gente, esse setor, a gente tem uma ferramenta muito utilizada, chamada 5 forças competitivas de Porter. Nós vamos ver, se Deus quiser, ainda hoje, tá? Então, essas 5 forças competitivas de Porter são exatamente essas 5 forças aqui, ó. Cliente, concorrente, fornecedor, produto substituto, novos entrantes. Tá? Aqui agora, gente, deixa eu ver se está tudo certinho aqui, tá? Aqui agora, eu não estou mais em busca, não é de ponto forte, nem de ponto fraco. Agora eu estou em busca de oportunidade ou ameaça. Eu vou dar vários exemplos daqui a pouco a gente vai falando dos detalhes, né? Mas aqui agora, de uma forma rápida, para você entender. Se eu estou entrando num mercado, num setor que tem muita concorrência, é uma ameaça para o meu negócio. Então, aquilo ali eu tenho que traçar ações estratégicas de como que eu vou vencer aquela concorrência lá, como que eu vou me defender daquela concorrência. Agora, se eu estou entrando num setor que tem poucos concorrentes, uma área lá que eu descobri que tem pouca concorrência naquela área, então eu tenho uma oportunidade de negócio, né? Uma grande oportunidade para mim. Depois eu dou o exemplo do resto. Que aí, só para encerrar essa primeira parte, depois que eu analisei todo o ambiente operacional, todo o setor que a empresa está inserida, eu vou para o ambiente mais externo de todos, que é o que eu tenho menos controle. A gente tem menos controle desse ambiente, macroambiente, que é o mais externo que tem. Porque agora eu estou analisando a economia, eu estou analisando a política. Isso eu tenho muito pouco controle, né? Do nada, aí a economia muda, a taxa de juros aumenta, eu não tenho poder de influenciar a taxa de juros. Eu tenho que analisar para entender o movimento, para entender as tendências, para eu tomar ações corretivas, para eu tomar os cuidados. A legislação, mesma coisa. Do nada o Senado se reúne lá, os deputados, sei lá, e mudam alguma lei qualquer lá que pode atrapalhar o meu tipo de negócio. Eu não tenho controle sobre aquela mudança na lei lá. Eu não tenho como interferir. A lei mudou, eu tenho que analisar se as leis que estão sendo debatidas lá no Senado, lá no plenário, se aquela lei realmente for aprovada, ela pode interferir no meu negócio? Então, eu já tenho que, pelo menos no papel, traçar as ações. Tem que pensar em tudo agora. Eu não posso esperar. Né? Tem muita gente que, às vezes, muita empresa, que às vezes quebram por causa desse tipo de coisa. Não analisa nada. Quando vê, o cara faz um investimento pesado, pega empréstimo no banco. Quando vê, aprova uma lei aí que atrapalha o negócio dele. E ele foi pego de surpresa. Está com empréstimo no banco, empréstimo para pagar, e aí mudou o cenário, as vendas caíram, e ele devendo juros altíssimos no banco. Ao mesmo tempo, houve uma mudança econômica, a taxa de juros foi lá para cima, pum! O cara se comprometeu com o banco na hora errada. Se ele, de repente, tivesse analisado, opa, peraí, não vou pegar empréstimo no banco agora, não, nem vou fazer investimento, não, porque estão para aprovar uma lei aí que, se ela for realmente aprovada, vai atrapalhar no negócio.
E estou vendo também o movimento aí de uma mudança econômica. Então, peraí, vou esperar. Tá vendo? Então, isso aqui, gente, eu vou, depois do intervalo, eu vou falar de detalhes aqui de todos. Mas é só para você entender. Que aqui, então, ó, você busca oportunidades e ameaças também. E com base nessas análises aqui, você constrói a matriz SWOT sua. Então, ó, 8 horas em ponto, é um intervalo de 5 minutos, pegar uma aguinha ali. Quando eu voltar, vou pegar todos os detalhes dessa análise, do que você tem que entender para analisar isso ali, falar das forças de Porter, falar do macroambiente, do microambiente, para a gente já ficar prontinho para começar a falar da matriz SWOT. E aí, quando eu voltar, eu vejo se tem alguma dúvida, se alguém queria falar. Vou aproveitar que está 8 horas redondinho para dar um intervalo aqui. Já estou voltando, pessoal. Pessoal, então vamos dar sequência, então, né? Porque aí, se der uma adiantadazinha legal aqui, até libera um pouquinho mais cedo. E, de repente, eu fico no finalzinho e ver se alguém tem alguma dúvida da atividade supervisionada, da atividade né, supervisionada. Então, vamos dar sequência aqui, então. Olha lá. Até há pouco tempo antes do intervalo, eu dei uma pincelada, né, em cada um desses pontos aqui do ambiente de marketing, né? E falei, depois eu vou pegar e indo falando com mais detalhes sobre cada um. Então, em primeiro lugar, vamos falar do microambiente aqui, um pouquinho mais de detalhes, né? Eu falei que eu pelo menos, começo fazendo uma análise pelo ambiente interno. Isso não é uma regra não, tá, gente? É importante também falar isso. Que às vezes, de repente, você vai conversar com um consultor aí, e o cara fala, não, eu começo analisando pelo macroambiente. O outro fala, não, eu começo analisando pelo setor. Isso não tem escrito em livro nenhum por onde começar. Eu gosto de começar analisando internamente a empresa. Sempre fiz assim e já acostumei a fazer assim. Então, olha lá, ó. O ambiente interno, você vai analisar basicamente esses fatores aqui, esses componentes aqui, ó. Por que você vai buscar ponto forte e ponto fraco? Você pode observar aqui que tudo que você for analisar aqui dentro de uma empresa, você vai encontrar ou um ponto forte ou um ponto fraco mesmo. Por exemplo, ó, aqui tem alguns exemplos, tá? Não quer dizer que tem que ser só isso que não. Né? Mas quando você faz administração, tem determinadas matérias, a matéria lá, organização, sistemas e métodos. Você estuda um monte de aspectos, né? Da parte organizacional de uma empresa. Então, você tem que analisar lá dentro da empresa todos os possíveis cenários, todos os possíveis componentes que tem dentro da empresa, que pode ser um ponto forte ou um ponto fraco. O que ela está fazendo de bom, o que ela está fazendo de ruim. O que ela está fazendo que pode melhorar. Né? Então, eu peguei alguns aqui que está lá no livro do Samuel, que ele cita lá no livro, para a gente, né? Senão também depois se estende demais aqui. Mas vamos lá, vamos, em primeiro lugar, os aspectos organizacionais. Eu vou analisar a rede de comunicação dessa empresa. Em primeiro lugar, né, gente? Lembre que naquela aula, umas aulas anteriores, eu acho que eu falei com vocês do processo de downsizing. Então, aqui eu estou falando da estrutura da organização. A estrutura da organização aqui, que eu estou falando, é o organograma dela. Aí você vai analisar uma empresa. Ela ainda é daquele tipo de empresa muito verticalizada. Lembra? Deixa eu ver se está tudo bem aqui. Empresa muito verticalizada, com muitas camadas hierárquicas, muitos níveis hierárquicos. É aquela famosa empresa que ainda trabalha naquele sistema antigo, lá que tem presidente, vice-presidente, diretor, vice-diretor, gerente, subgerente, aquela estrutura. Porque né, não quer dizer que a empresa esteja completamente errada. Você vai encontrar empresas por aí afora, com essa estrutura organizacional. Mas qual o problema disso? Eu falei naquela aula com vocês. A comunicação dela não é boa. Você pode ter certeza que essa empresa ela é muito burocrática, muito engessada. E quando você elimina aquelas camadas, faz um processo de reengenharia, você aproxima a alta administração do pessoal lá de baixo,
você melhora a comunicação, sabe? Então, assim, tem uma série de aspectos. Quem não viu essa aula, procura lá uma aula que eu falei de downsizing, para você ver eu explicando sobre isso, a quantidade de vantagem que essa reestruturação traz para a empresa. Mais flexibilidade, melhora seus processos internos. Então, se a empresa está com uma estrutura mais moderna, mais atual, mais enxuta, tudo é um ponto forte. Se ela tem aquele problema de estrutura verticalizada, é um ponto fraco. Se a comunicação entre a empresa não é boa, é um ponto fraco. Se o organograma dela está com muitas camadas hierárquicas e a empresa está engessada, é um ponto fraco. Se a empresa não é uma empresa flexível e precisa passar por uma reestruturação de seus processos internos, é um ponto fraco. Então, aqui sempre você vai achando ponto forte e ponto fraco. Ponto forte, ponto fraco. Se a empresa ela tem muitas políticas, normas e procedimentos e regras internas, aquela empresa burocrática engessada mesmo, é um ponto forte. Se não, tudo é um ponto fraco, né? Se tem muitas regras, é um ponto fraco. Se não, se ela já fez uma reestrutura toda, é um ponto forte. Então, você analisa esses aspectos organizacionais da empresa. Aí você vai para a parte de pessoal, de RH. Como é que estão as relações trabalhistas internas? Aí, quando você estuda RH, né, gente, você estuda uma série de subsistemas do RH, que aí você vai analisar internamente, né? Vou falar alguns aqui. Como é que são as práticas de recrutamento e seleção? Quando você estuda RH, você estuda que existem metodologias de recrutamento e seleção modernas, né? Se a empresa tem um sistema que já faz recrutamento online, ponto forte. Se a empresa tem um RH bem estruturado, que faz os processos seletivos, as entrevistas de emprego, as dinâmicas de grupo, tudo dentro das técnicas modernas que manda, como manda o figurino, ponto forte, né? Se a empresa ela tem um programa de treinamento e desenvolvimento de seus funcionários, ponto forte. Se a empresa tem um programa de avaliação de desempenho moderno, é um ponto forte, né? Quando você estuda avaliação de desempenho, você vê lá que existem métodos de avaliação de desempenho que já ficam um pouco ultrapassados já. As empresas modernas bacanas de hoje só trabalham com avaliação 360 graus, balance scorecard, tudo é indicadores de desempenho, sabe? Metodologias modernas de avaliação de desempenho. Então, bacana, ponto forte. Agora, foi avaliar a empresa ainda nem tem um sistema de avaliação de desempenho. Ou se não tem, mas é aquele sistema arcaico, daquela avaliação 90 graus, top-down, não tem um planejamento disso, é um ponto fraco. A empresa tem um sistema de incentivos, de políticas de remuneração estratégica, é um ponto forte. Se não tem, é um ponto fraco. Como é que está a rotatividade de funcionários? Rotatividade, gente, é aquela empresa que os funcionários entram, daqui a pouco saem. Entra, daqui a pouco sai. Entra e sai, entra e sai. E fica aquela rotatividade. E isso não é saudável. É um problema sério. A empresa tem essa empresa está passando por algum problema interno. Clima organizacional. Você vê as empresas modernas hoje, elas fazem pesquisa de clima. Quais os dois modelos, Regina? Você está perguntando aqui. Regina está perguntando, professor, na prova irá cair os dois modelos. Professor, o modelo que eu quis dizer é o de diretor, vice-diretor? Não, gente, a nossa prova, nós nem vamos ter prova, não. A gente vai fazer um trabalho de pesquisa, né? É um trabalhinho que eu vou passar com uma semana antes de antecedência para você me entregar. Você não vai precisar ficar hoje decorando esses negócios que eu estou falando, não. Eu vou dar um trabalho para você fazer uma pesquisazinha, eu vou explicar ele todo, pode ficar tranquilo. Tá? Eu vou explicar, vou tirar um dia aqui, no finalzinho lá,
que eu vou explicar todo o trabalho para você. Você vai ter uma semana para fazer o trabalho e tira dúvida pelo WhatsApp comigo. Fica tranquila. Não me preocupa com prova, não. Quero que você entenda como fazer uma análise do ambiente, né? Então, eu estava falando, né? Se a empresa ainda trabalha com aqueles modelos... se é rotatividade, né? Isso não é saudável para a empresa. Né? Muita rotatividade funcionária. Fez o cálculo do índice de rotatividade. O índice está muito alto, é um ponto fraco. Agora, se a empresa tem uma baixa rotatividade, o funcionário entra e fica anos ali na empresa e tal, ponto forte. Aí você vai para aspectos de marketing. Então, gente, ó, aqui também, né, na atividade supervisionada, eu tenho uma parte lá que vocês vão fazer uma análisezinha lá do ambiente da empresa. Não tem? Daqui a pouquinho eu vou abrir a atividade supervisionada daqui a pouco. Vamos dar uma olhada lá, o que você tem que analisar da empresa para você ver. Isso aqui eu já estou passando coisas da atividade que você já pode ir pensando como você vai analisar lá. Identificando pontos fortes e pontos fracos da empresa que você vai analisar. Aí você vai para a parte de marketing. A empresa faz pesquisas de marketing com o seu consumidor, com o seu público-alvo. Se faz, é um ponto forte, se não, é ponto fraco. Ela adota estratégias de segmentação para voltar seus produtos para públicos-alvos específicos. Se tem um ponto forte, se não é ponto fraco. Como é que está o posicionamento, a marca da empresa no mercado? Quando eu vou fazer uma consultoria, eu procuro entender, eu faço uma pesquisazinha com alguns consumidores da empresa. Eu preciso entender como é que está a marca da empresa na cabeça do consumidor. Uma pesquisazinha até relativamente rápida, você consegue entender se o pessoal tem uma imagem boa da empresa na cabeça ou se não. Tem empresas por aí do mercado que tenha uma imagem negativa na cabeça dos outros, de ser empresa careira, de ser empresa burocrática, de atender mal o cliente dela. Então, é preciso entender se a marca está bem posicionada, é um ponto forte. Se a marca está mal posicionada, é um ponto fraco. Como é que está a questão do mix de marketing, os 4 P's? Mix de marketing, eles são os 4 P's. Os produtos da empresa são produtos de ponta que atendem à necessidade do consumidor? Ponto forte. O preço, a política de preços da empresa atende ao consumidor? Né? É um ponto forte. A distribuição dos produtos nos postos de vendas está bem feita? É um ponto forte. E a promoção, a divulgação da empresa no mercado está sendo bem feita? É um ponto forte. Se não, tudo é um ponto fraco. E como é que está a questão do marketing de serviço, do atendimento ao consumidor? Marketing de serviço aqui é o atendimento. A empresa é reconhecida por atender bem ao cliente? Ou é aquela empresa que atende mal o cliente, o consumidor chega, fica lá esperando para ser atendido, as pessoas saem reclamando, foram mal atendidas. Então, tudo aqui, ponto forte, ponto fraco. Aí vai para aspectos de produção. Aí eu vou avaliar o layout das instalações. A empresa trabalha com maquinários modernos. A empresa, deixa eu só ver se está tudo certinho aqui. A empresa, o layout das instalações está moderno, né? O desenho do interno da empresa. A empresa tem um setor de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Ela trabalha com pesquisa de desenvolvimento de novos produtos? Se sim, é um ponto forte. Se não, é um ponto fraco. A empresa usa toda a tecnologia disponível hoje no mercado? Às vezes você vai analisar, tem já equipamentos e máquinas moderníssimas que a empresa podia estar usando, e a empresa lá trabalhando com maquinário obsoleto, antigo, móveis velhos, antigos, né? Então, se está nessa situação, é um ponto fraco. Se ela adota a tecnologia nova, é um ponto forte. Aquisição de matéria-prima, né? Controle de estoque, se ela faz um controle de estoque bem feito, é um ponto forte. Se não, tem empresas aí que é uma bagunça danada. Você chega para fazer uma consultoria e você pergunta, quanto você tem hoje de estoque? O cara não sabe.
O empresário não sabe quanto ele tem de estoque hoje. Ele fala, tem que fazer um balanço, tem que fazer uma contagem. Nem tem no sistema dele o estoque atualizadinho. Aliás, tem lá no sistema, mas está tudo furado o estoque dele no sistema. Que é um erro. Gente, é um erro grosseiro que não poderia nunca acontecer. A empresa tem, mas não tem o negócio. Você chega lá, não tem um sistema de gestão. Ela faz, o vendedor lá, o atendente, faz a venda usando o sistema. Só que o estoque está todo furado. Se você puxar um estoque lá no computador, vai dar lá 200 mil de estoque. Mas, na verdade, a empresa não tem 200 mil de estoque, ela tem 100. Está todo furado o estoque dela no sistema. Então, tem, mas não tem o negócio. Né? E esse tipo de controle, gente, é primordial para o empresário saber como tomar decisões, né? Se ela usa bem as questões da terceirização, né? Muito, quando eu falo de pessoal aqui, isso aqui poderia estar aqui dentro também, né? As empresas hoje modernas aí, vários cargos dentro da empresa já terceirizaram, como, por exemplo, limpeza, segurança, as atendentes, as recepcionistas, é tudo terceirizado. Isso traz um monte de benefícios para a empresa. Tá? Eu trabalhei já com uma empresa aí de terceirização, você não imagina quanto isso traz de benefício para a empresa. Porque, por exemplo, né, quando você terceiriza esses serviços, né, a limpeza, a segurança, eles não fazem parte do objetivo final da empresa. Que a empresa, na verdade, ela é feita para vender um tipo de tecnologia, criar equipamentos tecnológicos. Então, segurança tem a ver com o negócio da empresa? Não. A mulher que lava o chão tem a ver, a limpeza tem a ver com o negócio da empresa? Não. E quando você tem esse tipo de funcionário próprio da empresa, você tem que se preocupar com o treinamento deles, você tem que preocupar com uma série de coisas que acabam te desviando do objetivo fim da empresa. Em vez de você estar preocupado em criar um serviço novo, em vez de você estar preocupado em fazer um treinamento com a sua equipe, você está preocupado porque a sua faxineira faltou, você está preocupado porque o segurança deu um problema qualquer lá, você tem que parar seu tempo para treinar o segurança, que ele é um funcionário seu. Então, a terceirização, gente, estudem para você ver os benefícios da terceirização. Por isso que muita empresa moderna hoje, várias coisas dentro dela, ela está terceirizando. Diga lá, meu querido Hudson. Professor, nesse caso da terceirização... Você quer falar? Oi? No caso da terceirização, da questão da segurança que aconteceu no Carrefour, que tipo, ela não tem a finalidade de ter da segurança, mas quando ela terceirizou, ela perdeu um pouco do controle, não? Então, tudo, se eu entendi bem a sua pergunta, se eu entendi bem o que você falou, por exemplo, o negócio lá do Carrefour, daquele segurança que era terceirizado e matou o cidadão lá. Infelizmente, tudo na vida tem seu risco, né? Tudo na vida, mas não quer dizer que se você tivesse um funcionário próprio, ele também não poderia ter cometido aquele delito também. As coisas acontecem. Aí realmente aquele caso foi um problema lá, que a terceirização acabou trazendo um problema para a imagem da empresa. Mas a empresa pode até se defender, olha só, é um funcionário terceirizado, está fora do nosso controle e eu já estou trocando a terceirização. Ela vai responder o processo? Vai. Mas não quer dizer que se você tiver só funcionário próprio, seu funcionário nunca vai trazer problema para você. Mas, no caso, a empresa, mas mesmo sendo terceirizado, a empresa principal não tem que se preocupar com o treinamento dessas pessoas, porque no caso da Carrefour... O problema está ruim, o seu áudio, Hudson. Eu não estou entendendo direito o que você está falando. Tranquilo, professor. Eu estou na rua, então não tem atividade. Eu não estou entendendo muito mal. Depois, se você quiser, me manda um WhatsApp
que eu troco uma ideia com você a respeito disso, porque eu estou ouvindo realmente está muito ruim o seu áudio para mim. Tá? Então, gente, isso também, aquela empresa lá teve um problema com a terceirização. Não quer dizer que a terceirização seja ruim. Eu estudei, gente, o ano passado eu dei uma consultoria para uma empresa de terceirização, estudei terceirização, bastante coisas de terceirização. É uma infinidade de vantagens que você nem imagina, tá? Ora, tudo na vida tem seus prós e contras, tem seus riscos também, né? Infelizmente, né? Agora, vamos lá, passando agora para o último bloquinho, dos aspectos financeiros. Aí eu não vou entrar em tantos detalhes aqui também, porque pode ter aluno aí que não estudou muita finança ainda, né? Ou às vezes é de uma outra graduação que não tem as matérias de finanças, mas quando a gente estuda gestão financeira orçamentária, eu não sei como é que é o nome dessa disciplina na Unisom, porque na Unisom eu nunca dei essa disciplina, eu já dei essa disciplina em outras faculdades. Gestão financeira orçamentária. A gente estuda análise dos indicadores financeiros da empresa. Então, você estuda os índices de liquidez da empresa, os índices de lucratividade, que são vários. Tem 3 tipos de indicadores de liquidez, 3 tipos de indicadores de lucratividade, a atividade da empresa, a rotatividade dos produtos, o nível de endividamento da empresa. Então, quando a gente faz uma consultoria, se a empresa permitir, deve ser feito, né? Eu vou pegar o balanço patrimonial da empresa, vou pegar os números da empresa, vou fazer uma análise para ver se a empresa está com uma liquidez boa, se ela está com uma lucratividade boa, se ela está muito endividada, né? Para mim poder chegar e ver o que é ponto forte e o que é ponto fraco. Se ela faz um planejamento orçamentário bem feito, um ponto forte, se não é um ponto fraco. E aí, gente, ó, aqui eu vou e encerro a minha análise do meu ambiente interno. Identifiquei aqui, ó, pode ter outras coisas para você analisar. Aí vai da sua experiência também, né? Porque cada consultor faz curso em outras áreas também, acaba identificando coisas que ele pode analisar dentro da empresa também. Não quer dizer que você fique limitado a isso aqui. Esses aspectos aqui que eu trouxe é o que está no livro do Samuel, que são os aspectos mais básicos, que normalmente você tem que analisar. Você não pode fugir muito disso aqui, né? Você vai analisar um ambiente interno, não vai analisar os aspectos de pessoal. Você vai analisar os aspectos internos e não vai analisar os aspectos organizacionais da empresa. Você não vai analisar a parte de marketing da empresa. Você não vai analisar a parte financeira. Então, isso aqui é o básico. Mas se você quiser acrescentar outras coisas, nada lhe impede, não tem problema, não. Mas isso aqui, gente, vai te dar um raio-x hoje. Como é que está a empresa internamente? O que ela tem de ponto forte, o que ela tem para usar a seu favor e onde ela precisa melhorar, o que ela precisa trabalhar internamente. Identificou isso aqui, gente? Você vai para o segundo ambiente, que é o setor. Eu acho que eu vou falar só sobre esse aqui hoje. Deixa o macroambiente para a próxima aula. Na próxima aula a gente já mata o macroambiente e já entra na análise SWOT. Então aqui, gente, ó, você tem as 5 forças competitivas de Porter, tá? Que é isso aqui agora, 5 forças de Porter, só para você lembrar, é essa bolinha laranjadinho mais escura aqui, ó. Analisar lá, cliente, concorrente, fornecedor, produto substituto, novo entrante. Vamos tentar falar sobre ele agora para a gente encerrar a aula, tá? Se faltar alguma coisinha na próxima aula, eu complemento para a gente poder seguir, tá? Mas aqui, gente, ó, não é difícil isso aqui, não. Você tem 2 coisas aqui, ó, 2 coisas que você precisa analisar em primeiro lugar, né? Vamos tentar dar um exemplo para você entender. Digamos que eu esteja fazendo um plano de negócio, né? Eu sou um empreendedor, enxerguei uma oportunidade, vou dar um exemplo de plano de negócio, que vai ficar mais fácil para você entender. Eu enxerguei uma oportunidade de abrir uma empresa para mim. E aí eu comecei a fazer meu plano de negócio, cheguei nessa parte aqui, onde eu vou fazer essa análise das 5 forças de Porter.
Então, olha como é que eu começo analisando. Em primeiro lugar, fornecedores. Eu estou abrindo um pequeno negócio. Eu vou dar um exemplo para você entender. Digamos que eu esteja abrindo um pequeno negócio, que a minha empresa seja pequena, e os fornecedores que eu vou ter são empresas grandes. Eu vou ter poucos fornecedores e empresas grandes. Eu vou comprar os meus produtos para revender de empresas grandes multinacionais. Ou vou comprar uma matéria-prima lá do meu fornecedor, que é uma empresa poderosíssima, e eu sou pequenininho. Então, quem tem mais poder de barganha? Poder de barganha é poder de negociação. Poder de chegar e ditar as regras. Quem tem mais poder de barganha? Eu, que sou pequenininho, uma empresa que está começando agora no mercado, ou uma empresa grande, uma multinacional? É lógico que a empresa grande vai ter mais poder de barganha. E aí, gente, eu tenho uma ameaça, eu já começo o meu negócio com uma ameaça muito séria ao meu negócio, porque o fornecedor vai ter muito mais poder de barganha do que eu. Sabe o que pode acontecer? Eu abri meu negócio, estou lá comprando a matéria-prima, lá o produto do meu fornecedor, estou revendendo para o meu cliente. Daqui a pouco a economia aperta um pouco, acontece alguma mudança, o meu fornecedor vira para mim e fala assim, ó, Eduardo, eu estava te dando 30 dias para você pagar os nossos produtos, não é? Ah, sim, tá. Te mandava duplicata, você pagava com 30 dias. Agora, infelizmente, houve uma mudança, a economia aí piorou, as mudanças que houveram aí com essa pandemia, a coisa está apertada, não posso mais te dar os 30 dias, agora só vou poder te dar 10 dias de prazo. Aí, se eu falar para ele assim, então eu vou comprar do concorrente seu, ele vai falar assim, ó, pode comprar, porque eu sou muito pouco importante para ele. Minha empresa é pequenininha, o meu fornecedor é uma mega empresa, eu represento muito pouco para ele. Se eu deixar de comprar dele, ele não vai sentir diferença nenhuma, ele não vai querer facilitar nada para mim. E aí eu vou no outro fornecedor, o outro também vai falar, eu também agora só estou dando 10 dias. Aí eu vou no outro, o outro me lá também agora só 10 dias, pronto. E eu não tenho para onde correr. E eles têm muito mais poder de barganha do que eu. E aí acaba o quê? Eu tinha feito um planejamento orçamentário para a minha empresa. Eu estava contando com 30 dias para pagar as mercadorias que eu compro. E agora esse prazo reduziu para 10 dias. Eu posso começar a ter um problema de fluxo de caixa. E eu também dou 30 dias para o meu cliente pagar minhas contas, as duplicatas. Olha o problema que eu começo a ter. E uma hora, gente, que eu já vi aí o fornecedor virar e falar assim, ó, agora, infelizmente, devido às circunstâncias, nós estamos vendendo só à vista. E aí eu não tenho para onde correr, eu vou no outro também, só vendo à vista. Aí o que começa a acontecer? Eu começo a ter que pegar dinheiro emprestado no banco para poder comprar minha matéria-prima, o meu produto. Aí eu já começo a entrar em juros bancários altíssimos, eu já começo a fazer dívida, eu já começo a virar uma bola de neve. Aí as coisas pioram, o meu cliente começa a atrasar as contas comigo. Olha o problema que eu arrumei. Daqui a pouco eu estou fechando a porta, fechando as portas da empresa. Porque eu não tomei os devidos cuidados com esse poder de barganha do meu fornecedor. Se eu tivesse analisado isso antecipadamente e percebesse essa ameaça que eu tenho do fornecedor ter mais poder de barganha do que eu poderia ter criado alguma estratégia qualquer. Caso isso viesse a acontecer, eu já tinha uma solução para isso. Mas eu não pensei em nada. Quando eu vi o problema surgiu, aí já era tarde, não deu tempo de eu me readequar, e daqui a pouco eu estou fechando as portas da minha empresa. Do outro lado, gente, na aula que vem eu vou explicar esses negocinhos aqui, ó, integração direta, isso aqui, papapá. Na aula que vem eu explico isso melhor. Que é aqui, ó, um outro risco que eu posso correr, que é parecidíssimo com o fornecedor, é com relação aos meus clientes. Agora, vamos analisar a situação, ó. Eu também posso estar entrando no mercado com uma empresa pequena
né? Eu estou entrando no mercado com uma empresa pequena e os clientes para os quais eu vou vender são empresas grandes. Eu vou ter poucos clientes e clientes grandes. Eu vou, por exemplo, vamos tentar dar um exemplo para você entender. Digamos que eu esteja criando uma empresa para fabricar aquele frasquinho de remédio, o frascozinho de plástico, e eu vou vender aquele frasco para os grandes laboratórios farmacêuticos. Esses laboratórios compram esses frasquinhos de outras empresas, eles não fabricam o frasco, fabricam o remédio, né? E aí eles vão comprar de mim. Só que eu sou, né, estou abrindo a minha empresa agora, sou uma empresa pequena, e eu estou vendendo para 3 laboratórios, que são multinacionais, laboratórios gigantescos, aquela Merck, Roche, empresas gigantescas, que têm muito mais poder de barganha do que eu. Aí sabe o que também que vai acontecer? Qualquer mudança econômica que aconteça, qualquer crise que apareça, aquele laboratório vira para mim e fala: "Ô Eduardo, você estava me vendendo aquele frasquinho, né, de 200 ml, você estava me vendendo o frasco a 80 centavos. Beleza, só que agora, infelizmente, uma crise aí medonha, eu não posso mais arcar com um custo de 80 centavos por frasco. Eu agora, infelizmente, me apareceu um outro fornecedor aqui que me vende o frasco a 40 centavos, metade do seu preço. Aí eu falo, mas eu não posso. Eu não posso cair o meu frasco de 80 para 40 centavos. Ele fala, não, então, infelizmente, eu vou passar a comprar da outra empresa agora. Aí o que eu faço? Não, peraí. Eu não posso perder, eu só tenho 3 clientes. Minha empresa só tem 3 clientes apenas. São clientes muito bons, muito poderosos, né? Compram muito de mim. Mas se eu tenho 3, se um deles virar e cancelar o contrato comigo, eu estou enrolado. Aí depois o outro vira e faz a mesma coisa. Então eu vou comprar do outro, aí acaba. Para eu não perder o cliente, aí eu sem poder, eu viro e falo, não, peraí, vamos conversar, vamos negociar. Eu não posso chegar nos 40 centavos, mas vocês já são clientes meus aqui, você sabe da qualidade do meu frasco, tem isso, tem aquilo, papapá. Eu posso chegar a 50 centavos. Olha, já caiu o meu preço, quase metade. Aí o cliente vira e fala, não, beleza, se você puder me fornecer a 50 centavos, eu continuo comprando de você. Mas aí a minha margem de lucro já acabou. Eu vendia meu produto, a unidade, né? Vendia milhões de frasquinhos, 80 centavos. Vou passar a vender 50 centavos, quase metade do preço. Por quê? Porque os clientes têm muito mais poder de barganha do que eu. Vamos dar um exemplo aqui prático para você entender isso. O cara, quando criou lá o Uber, por exemplo, você acha que ele se preocupou muito com o poder de barganha do cliente dele? Que são nós. Falando cliente, que eu estou falando não os motoristas, mas nós. Provável que ele não. Quando analisou isso aqui, não representou uma ameaça para ele, não. Porque eu, por exemplo, sou cliente lá da Uber. Se eu ligar para a Uber e falar, eu não vou mais ser cliente da Uber, você acha que a Uber vai vir rastejando no meu pé? Não, capote, pelo amor de Deus. Não para de ser cliente nosso, não. Porque nós precisamos muito de você como cliente. A Uber vai falar, meu filho, se não quer mais usar o aplicativo, deleta o aplicativo dessa porcaria, desse celular seu e some no mundo. Não preciso de você. A empresa tem milhões e milhões de clientes espalhados pelo mundo afora. Então, nesse ponto, por exemplo, para uma Uber da vida, o poder de barganha dos compradores é baixo, não é uma ameaça para eles. Só para você entender de vez, o último exemplo. Eu tinha um amigo meu, tem um síndico que eu conheço, porque tem muito tempo que eu não vejo ele. Eu trabalhava numa outra empresa, fiz amizade com um síndico, eu atendia ele lá na empresa, e eu sabia que ele era um cara rico, poderoso e tal, era um cara, eu não sabia que tipo de negócio ele mexia. Mas a gente criou
uma certa amizade, por eu atender ele muito bem e tal. Um dia, a gente foi almoçar para tratar de negócios, para resolver o problema do condomínio dele. Ele falou, vamos almoçar? A gente senta no restaurante legal ali, eu pago o seu almoço hoje. Eu disse, quero que você me ajuda lá com um problema meu. Vamos. Aí, acabamos o assunto lá do condomínio, lá da vida profissional. A gente começou a falar, enquanto acabava de almoçar lá e tal. Ele estava lá tomando um chopp e tal. Começamos a conversar sobre a vida pessoal. Aí ele começou a contar do negócio que ele tinha. Então, entramos nesse assunto. Ele veio me contar que, na verdade, qual o negócio dele? Ele era um engenheiro que trabalhou a vida inteira na Petrobras. Ele tinha se aposentado, aposentou na Petrobras, e ele era um desses engenheiros projetistas. Ele é que fazia os projetos daquelas plataformas no meio do oceano, de extrair petróleo lá no meio. Então, olha para você ver que tipo de negócio. Ele era o cara inteligentíssimo. Lá na Petrobras, a função dele era fazer os projetos de criação daquelas plataformas no meio do mar lá e em outros lugares aí e tal. Então, ele, quando se aposentou, ele tinha tanto conhecimento na área que ele abriu uma empresa para ele para fazer projetos. Então, ele me contou, ele tinha 3 clientes. Essa empresa que ele abriu tinha 3 clientes. Ele continuou fazendo projetos para a Petrobras, para a Vale do Rio Doce e uma outra empresa canadense lá de petróleo também, multinacional poderosíssima. Então, a hora que ele falou, não, minha empresa tem só 3 clientes. Quando ele me falou que a empresa dele só tinha 3 clientes, eu fiquei até com dó. Falei, nossa, coitadinho, né? A empresa do cara tem só 3 clientes. Mas a hora que ele falou, não, mas é a Petrobras, é a Vale do Rio Doce e é a não sei o que das contas do Canadá. Meu Deus do céu, pensa só. Eu falei, nossa. Eu falei com ele, nossa, então esse negócio seu é muito bom, né? Isso aí deve ser um negócio muito lucrativo, te dá uma grana legal. Aí ele falou comigo, Eduardo, você não imagina o problema que eu tenho. Na verdade, eu já estou pensando seriamente em encerrar esse negócio meu, porque eu não aguento mais. É muita pressão que eu sofro, porque eu só tenho os 3 clientes. Eu só tenho os 3. Eu não posso me dar o luxo de perder um. Se eu perder um cliente desse, eu não consigo sobreviver com apenas 2 empresas. E aí é o tempo todo o cara lá da Petrobras me ligando, quero que você faça isso, quero que faça aquilo, quero que estenda o prazo, quero que reduza o preço. E não adianta eu querer negociar com ele, porque ele tem mais poder de barganha do que eu. Eu não posso perder a Petrobras como cliente. A Vale também é a mesma coisa. O cara lá da Vale me liga, quer pechinchar preço, quer que reduza isso, quer que faça isso. E eu não tenho o poder de negociar com ele. No final das contas, sempre ele vence todas as negociações. Que ele fala, ou é assim, ou eu vou fazer com o outro. Aí eu falo, não, então peraí. Então eu topo. Aí ele acaba sacrificando de cá, sacrifica dali. Ele falou, eu estou o tempo todo com a corda no pescoço, meu negócio não vai para frente, eu não ganho, eu não vejo dinheiro, por causa do poder de barganha dos clientes que eu tenho. Tá vendo só? Então, quando você está analisando um negócio, você tem que analisar, do lado, o fornecedor, do outro, o cliente. A empresa sofre ameaça. Normalmente, gente, quando você está analisando essas 5 forças de Porter, normalmente você vai encontrar muito mais ameaças do que oportunidades, tá? Muito mais ameaça do que oportunidade. E aí, para encerrar, eu demoro um pouquinho mais nisso, o resto aqui é mais rápido. A rivalidade. Eu já falei, eu tô abrindo um negócio numa região que tem muita concorrência, é uma ameaça para mim. Se eu estou abrindo um negócio numa região com pouca concorrência, é uma oportunidade, né? Isso é fácil de entender. Nem precisa de eu dar tanto exemplo. Agora, aqui também eu preciso explicar. Produto substituto. O que é o produto substituto? O produto substituto, ele não pode ser confundido com seus concorrentes. Deixa eu te dar um exemplo para você entender. No setor de telefonia, o que são produtos substitutos? Já estou encerrando já, viu, gente? Setor de telefonia, quem são concorrentes? Você tem a TIM,
Claro, Vivo, Oi, Nextel. Basicamente, são essas 5 concorrentes, setor de telefonia. Quem são concorrentes, quem são produtos substitutos? Né? Essas empresas estavam lá funcionando, operando, aí quando veio, começou a aparecer o e-mail, apareceu o Skype, apareceu o WhatsApp, Facebook, todas essas mídias sociais hoje, redes sociais, esses troços, são tudo meios de comunicação, que hoje a grande parcela da população está deixando de telefonar, de usar o telefone, e ela pode mandar uma mensagem, pode mandar um WhatsApp, pode mandar um e-mail. São outros meios de comunicação que não são telefone, não é do mercado de telefonia. São produtos substitutos, né? Que também avacalharam aí o setor de telefonia, né? Avacalharam bastante. Tanto é que essas empresas de telefonia hoje, elas também estão indo para a internet, porque telefone mesmo. Ninguém mais. Hoje em dia é raro as pessoas ligarem uma para outra. Manda um áudiozinho do WhatsApp, você paga um pacotezinho lá mensal lá, de internet e pronto. Ninguém fica ligando mais para os outros. Outro exemplo, né? O que eu falei do setor fonográfico. As empresas vendiam disco. Apareceu o MP3, site de download. Quebrou a empresa, quebrou as empresas. Não é concorrente, é um outro setor, é de um outro setor, é um outro tipo de produto, mas que as pessoas deixam de consumir o seu produto porque apareceu um substituto que não era concorrente. Então, olha os erros que às vezes as pessoas cometem, né? O cara vai abrir um cinema. Aí, o cara vai abrir um cinema, aí ele analisa as concorrentes que ele tem na cidade. Quais são os cinemas que ele tem de concorrente? Só que hoje, gente, cinema, o concorrente do cinema não é só mais os outros cinemas, não. As peças de teatro, você tem a própria Netflix, você tem as próprias redes, tudo hoje virou concorrente do cinema. Muita gente deixou de ir em cinema, porque em casa hoje você tem toda uma mordomia de facilidades de distração que você deixa de ir ao cinema porque tem um produto substituto mais barato. Ou, às vezes, tem produto substituto mais caro, como o teatro, né? O teatro, ele é mais caro que o cinema, mas muita gente deixa de ir no cinema para pagar mais caro para ir no teatro, né? E, por fim, para encerrar, o último aqui, ó, os novos entrantes. Novos entrantes, gente, também não são ainda concorrentes. Quem são os novos entrantes? Eu estou abrindo um negócio aqui, né? Estou abrindo um negócio, vamos supor que eu esteja abrindo um laboratório farmacêutico. E aí, gente, eu pesquisando, eu descubro que tem uma empresa lá na Alemanha, um grande laboratório farmacêutico alemão, está fazendo planos de vir para cá. E ele ele fabrica um tipo de produto similar ao meu. Então, imagina, eu estou para fazer um investimento pesado para abrir um laboratório farmacêutico aqui, sendo que está vindo uma empresa alemã poderosíssima, muito mais poderosa que eu, e ela está fazendo planos de o ano que vem vir para cá. Então, eu tenho que parar, eu tenho que analisar, eu tenho que fazer contas, eu tenho que ver que empresa que é essa, quais as estratégias dessa empresa, qual a política de preço que essa empresa vai adotar quando ela vier, se ela vier mesmo, como é que está esse planejamento dela, se ela vai vir mesmo, ou se há, de repente, possibilidade de uma mudança de plano. Então, de repente, eu posso parar e esperar um pouco para ver, né? Antes que eu faça um investimento. Porque, imagina, depois que eu faço um investimento pesadíssimo aqui, e eu não analisei esse novo entrante, quando vê, acabei de inaugurar meu laboratório, vem a empresa alemã poderosíssima que toma conta do mercado. E aí? Eu não pensei em nenhuma estratégia para combater esse novo entrante. Então, essa empresa de fora que está vindo, enquanto ela está fazendo planos de vir, é chamada de novo entrante. Depois que veio, aí virou concorrente.
Então, desses 5 aspectos, você tem que analisar. Eu tenho alguma ameaça com algum desses caras aqui? Né? Se eu tenho que listar isso aí para depois julgar lá na minha análise SWOT. Pessoal, então olha só, eu já dei uma adiantada boa, falei de toda a análise do microambiente. Na próxima aula, eu ainda preciso falar mais algumas coisas, que é rápido, sobre o setor, sobre essas 5 forças competitivas de Porter. Tem alguns detalhezinhos que são importantes, mas eu prefiro deixar para a semana que vem, que é rápido, e aí na semana que vem eu mato esse aqui, e nós vamos para o macroambiente. Ó, que aí eu tenho, ó, um slidezinho aqui, que eu gasto um tempinho falando de macroambiente, e eu já entro na matriz SWOT com vocês, ó, que bacana. Aí eu já tenho um exemplo aqui de matriz SWOT, ó. A gente já vai fazer uma análisezinha SWOT aqui. E aí, gente, na aula que vem, eu falei que hoje eu ia abrir o trabalho aqui para dar uma olhada, mas vou deixar para a aula que vem por causa já do andar das horas. Eu acabei me atrasando um pouquinhozinho no início da aula hoje. Na aula que vem, eu vou abrir também o trabalho para ir mostrando, gente, ó, isso aqui, ó, tá lá naquela parte que eu expliquei da análise do microambiente, tá? Só para encerrar, pessoal, olha só. Com relação ao trabalho, se alguém tiver dúvida, pode me mandar um WhatsApp lá, porque hoje eu ia parar um pouquinho mais cedo, mas eu prefiro explicar com mais riqueza de detalhes aí para você entender a matéria, e acabei me atrasando um pouquinho. Então, pode me mandar uma dúvida. Agora, minha preocupação é o seguinte, tem alguém aí que ainda está perdido sem grupo do trabalho, que precisa, de repente, de uma ajuda para eu poder ajudar a encaixá-lo em algum dos grupos, ou os grupos estão todos, tudo sob controle? O meu professor só tem 3 pessoas. O nome, me manda lá. Se alguém ainda não mandou o grupo para mim lá no WhatsApp, me manda depois o nome para eu já montar uma planilhinha, para já, até para semana que vem. Eu ia fazer isso essa semana, mas eu comecei um trabalho novo essa semana, gente. Eu não estava nem esperando, veio em cima da hora. Então, essa semana foi muito complicado para mim. Prometo que eu vou tentar planilhar esses grupos todos essa semana, para na semana que vem a gente ver como é que está a formação desses grupos, se está tudo certinho e tal. Mas aqui, então, pelo menos, parece que não tem ninguém aí hoje que está perdido sem grupo, não, né? Precisando de ajuda. Se não, gente, ó, eu já estou dando a aula por encerrado, já vai dar 9 horas. Amanhã eu estou mandando a gravação da aula para vocês. Se alguém já deu um start no trabalho aí e quiser tirar alguma dúvida, no final de semana eu vou estar aqui na minha casa por conta, eu não vou sair de casa. Ficar aqui por conta, vou ficar aqui preparando as provas, os negócios. Pode me mandar um WhatsApp que eu tento dar uma atenção para olhar aqui, tirar a dúvida de você sobre o trabalho. Beleza? No mais, um beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um excelente final de semana a todos. Ok, pessoal? Muito obrigado pela presença. Professor. O senhor também. Valeu, querida. Muito obrigado, Bruna, todo mundo, todos vocês, Yuri. Valeu, professor. Boa noite. Obrigado aí, viu? Tchau, professor. Boa noite. Tchau, valeu. Regina. Natasha, Karine, Agnes, Milene. Muito obrigado pela presença de todos. Landerson. Foi muito bom estar aqui com vocês. Tiago, bom final de semana a todos, viu? Qualquer dúvida, estou à disposição lá no WhatsApp no fim de semana, tá?